Que a graça e a paz do Pai Jeová, do Filho Jesus e do nosso querido e amado Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês, querida e amada igreja, e você que nos assiste via YouTube, via Facebook. Como é maravilhoso, queridos, como é fiel servir a um Deus tão maravilhoso, um Deus que é autor do nome tão pequeno, mas que faz e que fez e ainda continua fazendo uma diferença tão grande, que se chama o amor. Só Ele, mais ninguém, tem esse direito. Porque Ele é um Deus de zelo, de ordem e de decência. Foi Ele quem nos fez do pó da terra. Foi Ele quem criou o universo, fez as estrelas, o mar, o oceano. Foi Ele quem primeiro nos amou. Foi Ele quem primeiro colocou o primeiro casal aqui na terra. E que era tão amigo desse casal, que todo dia às 4 horas da tarde ia conversar com eles lá no Jardim do Éden. Pena que o próprio homem hoje, devido ao seu orgulho sujo, imundo, pela sua ganância, pela sua soberba, perdeu esse privilégio. Mas Ele, por ser um Deus tão maravilhoso, por ser um Deus família, sempre que nos amou, entregou o seu único filho por mim e por você. Sabe, um amor incondicional, um amor imensurável, que só o pai e a mãe têm pelo filho. Ninguém mais tem. E é desse Deus, Pai, Filho Jesus e do nosso Consolador, o Espírito Santo, que hoje nós vamos falar. E que já iniciamos com esses louvores tão verdadeiros, tão fiéis, sabe, que nos deixa lisonjeado, sabe, porque cada louvor toca a nossa alma, toca o nosso coração, sabe, cada louvor é a voz dele lhe consultando como está seu coração, é a voz dele querendo, lhe chamando para que você venha para os braços dele, principalmente se você estiver cansado, oprimido, porque só Ele, só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não tem outro caminho, queridos. Não se iludam. Não se iludam, não tem outro caminho.
O mundo aí fora lhes mostra um caminho, mas é um caminho sem saída. O mundo aí fora lhes mostra um caminho, mas é um caminho cheio de armadilhas. O mundo aí fora lhe mostra um caminho que é todo engodado, porque tem como mentor de toda essa sujeira Satanás, o diabo, porque ele primeiro seduz para depois acusar. Mas quando nós conhecemos um Deus maravilhoso, que deu seu Filho unigênito para salvar a humanidade, para tirar das garras do inimigo, que é Satanás, o diabo. Só Ele, por esse amor imensurável, por esse amor incondicional, por mim e por você. E hoje eu tenho como tema da palavra: quem entrega a vida a Jesus deve ter uma vida digna do nome cristão, do qual eu peço agora uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso, fiel, verdadeiro. Somente a Ele toda honra, toda glória. Quem entrega a vida a Jesus deve ter uma vida digna do nome cristão. Quer dizer, queridos, quando nós levamos esse nome, entregamos nossa vida a Ele, Jesus, e termos uma vida digna do nome cristão, passa a ser uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós passamos a ser cristão, é quando nós aceitamos a Jesus, nos batizamos nas águas e recebemos o Espírito Santo, tal qual como Jesus, quando lá no Jordão se apresentou a João, João batizou, e quando ele saiu das águas, ele recebeu o Espírito Santo. E na sua própria palavra está escrito que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Tal qual responsabilidade nós levamos. Porque a partir de então, quando nós levamos esse nome, os nossos familiares passam a nos observar de outra maneira. Nós vamos ter um outro tipo de comportamento, porque aquele velho homem morreu. Agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Tamanha é essa responsabilidade, tamanho é o nome desse nome, Jesus. Quem entrega a vida a Jesus deve ter uma vida digna do nome cristão. E quando nós assim agimos, nós devemos ter e dever de sermos íntegros, honestos, compassivos,
humildes, levarmos uma vida pautada aqui dentro, porque aqui dentro é a nossa bússola. Tudo que nós precisamos está aqui dentro. Por isso que o apóstolo Paulo, falando aos irmãos em Roma, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que foi chamado e separado para o Evangelho de Deus. Veja a tamanha responsabilidade dele. Veja a tamanha responsabilidade nossa. Porque quando nós somos chamados e separados para levar o Evangelho de Deus, há uma responsabilidade, queridos, tremenda e tamanha. Porque a nossa vida já passa a ser uma vida de tudo aquilo que Deus espera de nós. E quando nós passamos a obedecer em fé, em aliança, em integridade, nós alegramos o seu coração. Em nenhum momento ele nos deixa. Por isso que nós vamos ver aqui em João 15, 16, tamanho dessa responsabilidade. João 15, 16 diz: João 15, 16: Não me escolhestes vós a mim. Ou seja, não fomos nós que escolhemos a Jesus. Mas ele diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Ponto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o quanto em meu nome pedirdes, a meu Pai ele vos conceda. Ou seja, quando ele diz: E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, esse fruto é o que está escrito lá em Gálatas 5, 22 a 23. É o caráter do cristão, como ele deve andar, como ele deve agir, como ele deve ser, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Mas um detalhe que nos chama a atenção, trazendo para nós hoje, quando nós saímos para evangelizar as pessoas aí fora, ele diz: que o vosso fruto permaneça. Ou seja, quando nós vamos evangelizar as pessoas lá fora, que jogamos a semente, falamos da semente que é a palavra, quem convence é o Espírito Santo de Deus. E quando esse fruto, que é aquele novo irmão que o Espírito Santo convenceu, quando ele passa a se congregar com o corpo de Cristo, que é a igreja, aí ele vai começar a observar a vida do discípulo dele, que falou a palavra para ele, que o Espírito Santo tocou no coração dele. Ou seja, se ele for casado, ele vai observar a vida do discípulo, como é que o marido
trata a esposa, como é que a esposa trata o marido. Então veja aí o tamanho da responsabilidade que nós temos. Aí ele diz: a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, até nesse momento, nós devemos ter uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida de retidão, para que aquele que nós discipulamos lá fora nunca venha se decepcionar, porque nós somos a imagem e semelhança desse Deus. Tamanha é a nossa responsabilidade, tamanha é o nosso dia a dia, tanto lá fora, no nosso trabalho, e principalmente aqui nesse altar, que é um altar santo, consagrado. Aqui tudo que nós falamos é daqui de dentro, da palavra. Não falamos um tio sem ser da palavra. Por isso, em Salmos 15, 1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Eis aí uma grande pergunta. Queridos, aqui nos Salmos também 145, 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Veja que a grandeza de Deus não tem limites, querido, porque foi Ele quem fez todo o universo, foi Ele quem fez tudo, foi Ele quem nos deu a vida. Não devemos passar um só dia, queridos, sem louvar e agradecer a esse Deus, a Jesus, porque Ele é a nossa bênção, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor e Provedor. Esse é o Deus que nós servimos. E ainda nos Romanos 11:34, Romanos 11:33 a 34, diz: ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como são inescrutáveis os seus caminhos. Veja que Deus maravilhoso. Aí no 34 diz: quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Veja que Deus maravilhoso, como Deus é fiel, como Ele é justo. Queridos, se não for o Senhor na nossa vida, que estiver ao nosso lado, não teremos qualquer possibilidade de escapar dos perigos ocultos da vida. Os perigos e lutas que nos sobrevêm, Deus, com seu poder miraculoso, Ele nos salva, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo, sabe? Por isso, Ele nos deu o direito de sermos o seu filho,
de sermos imagem e semelhança dele, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, de termos o direito à salvação e à vida eterna. Ou seja, familiares, amigos, riquezas, não são nossa garantia de socorro na nossa vida. Sabe, queridos, o maior, tudo que nós temos de gratidão a esse Deus é o que Ele fez pelas nossas vidas. Não existe outro Deus que nos proteja, que nos dê uma vida que não tem igual. Só Ele para nos dar uma vida de bênçãos, mas não de dinheiro, não de prazeres, mas uma vida de caráter diante da sua santa presença. Uma vida quando nós andamos em seus caminhos, quando nós temos aliança com Ele, quando nós estamos totalmente dependentes de andarmos com Ele e entregarmos nossa vida a Ele. Sabe, esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus maravilhoso. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo elogio e admiração. Sejam todos esses elogios, toda essa glória a esse Deus maravilhoso. Queridos, não existe outro caminho, não existe outra saída, senão Jesus. Porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós levamos esse nome de cristãos, quando nós passamos a representar Jesus aqui na terra, ninguém poderá duvidar de nós. Porque quando nós vimos a nós mesmos o caráter pautado na palavra de Deus e uma vida constituída por tudo que a Bíblia nos ensina, nós levamos uma vida fiel e verdadeira perante esse Deus maravilhoso, perante esse Jesus. Porque quando nós nos desgarramos da palavra, quando nós muitas vezes queremos fazer as coisas ao nosso bel prazer, nós só temos prejuízos, só temos abismos em nossa vida. Por isso, sejamos e levemos esse nome cristão para todos aqueles que nos observam, para nossos familiares, no nosso trabalho, para as pessoas aí fora, porque o mundo aí fora não oferece nada de proveito. O mundo aí fora não tem nada a se oferecer. Tudo que o mundo aí está esperando, que está bem próximo, é a sua destruição muito em breve. Porque o próprio Jesus diz na sua palavra que Ele está voltando.
E está bem próximo, querido. Só depende de você. Quando você leva esse nome cristão, ser uma pessoa correta, digna, uma pessoa que totalmente dependente dele. Porque quando nós somos dependentes de Jesus, quando nós somos dependentes de Deus e do Espírito Santo, Ele se torna o nosso porto seguro, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa âncora. Nenhum momento Ele nos desampara, nenhum momento Ele nos deixa só. Quantas e quantas adversidades, além dessa pandemia, praticamente dois anos ou mais, e Ele foi fiel, Ele foi convicto a todos aqueles que lhe foram fiéis. É lógico que alguns que estavam com Ele, que se foram, mas estão ao lado dele, estão à destra dele, lá em cima, do qual um dia também todos nós iremos, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando Ele achar que tudo isso aqui já, sabe, não vale mais a pena, porque na realidade, se nós olharmos, não vale mais a pena. Nós estamos aqui pela sua santa graça e misericórdia, porque aí fora não tem nada a oferecer. Hoje nós temos o nosso trabalho, temos a nossa família, temos o nosso lar, mas por tudo foi por Ele que nos concedeu. Nós estamos aqui apenas fazendo o que Ele pediu para que nós façamos. Além de fazer discípulos, para que o Seu nome seja glorificado, nós também tenhamos um coração pleno, um coração puro e verdadeiro para Ele. Por isso que aqui nós sempre falamos, quando pregamos dízimos e oferta, que Deus, Ele, em nenhum momento Ele está interessado no seu dinheiro. Por que Deus vai precisar do seu dinheiro? Se Ele é o Deus do ouro, o dono da prata. Não se iluda não, queridos. Todos nós aqui, diáconos, pastores, obreiros, pela graça de Deus nós temos o nosso trabalho. Todos nós. Tudo dado por Ele. Tenha essa certeza que em nenhum momento Ele não nos deixou faltar nada. E até nos livra de acidentes aí fora, de tantas coisas que o inimigo joga e Ele nos livra. Por quê? Porque nós somos Sua imagem e semelhança. Nós andamos nos Seus caminhos. Nós temos o nosso caráter fiel e verdadeiro dentro da Sua palavra. E Ele lá de cima, os Seus olhos estão sobre nós. Cada passo que nós damos, Ele está nos observando. Não se iluda, não se iluda. Ele está atento a tudo. Nós, em nenhum momento, nós o enganamos, porque Ele é
um Deus que jamais ninguém o engana. Até o próprio diabo, quando foi tentar Jesus lá no deserto, ele pensou que estava fazendo uma grande coisa, oferecendo todos os reinos do mundo para Jesus, como se Jesus fosse se vangloriar com aqueles reinos, aquelas coisas todas. Só que ele se esqueceu de uma coisa, de um detalhe. Ele esqueceu que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Por isso, que quando ele vem nos tentar, quando ele vem com as suas artimanhas, eis aqui a nossa resposta para ele. Palavra do Pai Jeová, palavra do Filho Jesus, palavra do nosso Consolador, o Espírito Santo. Por isso, seja fiel, seja verdadeiro, independente de onde você estiver, de outra denominação, mas seja fiel, seja verdadeiro. Não é fácil. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o mundo vos odeia, ele me odiou primeiro. Tudo, querido, tudo que Jesus passou, ele não deixa nada em oculto. Tudo está escrito aqui para mim e para você. Só depende de você ler e meditar. Só depende de você pedir orientação ao Espírito Santo. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Leia, medite, peça orientação ao Espírito Santo. Agora a palavra, Romanos 10, versículos de 9 a 11. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Desculpem, mas eu errei aqui o texto. É Salmos, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Me perdoem. É Salmos, capítulo 15, versículo de 1 a 5. Depois o capítulo 16, versículo 1 e 2, que diz o seguinte. Salmos 15, 1. Salmos, capítulo 15, diz o seguinte: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o teu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobam é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Agora o capítulo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Senhor, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor:
Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Que Deus, não temos, querido, não temos outro bem além desse Deus maravilhoso, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é um Deus maravilhoso. É um Deus que cuida de mim e cuida de você. Só depende de cada um de nós o buscarmos. Só depende de cada um de nós estarmos diante da sua presença e meditar na sua palavra. Busque-o. Não deixe de conversar com Ele. Não deixe em nenhum momento, em nenhuma circunstância, ter amizade, ter comunhão com esse Deus. Porque quando você tem comunhão com Ele e o busca de todo o seu coração, Ele está pronto a lhe ouvir. Amém. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Essa foi a palavra de hoje. Reflita, você que nos assiste via YouTube, via Facebook. Não há outro. Não há outro. Em qualquer circunstância, busque-o, que você o encontrará. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida.